Então, neste exercício aqui, nós temos uma circunferência trigonométrica, portanto, é uma circunferência de raio 1. Os pontos A e B têm coordenadas 1, 0, 0, 1, e temos aqui o ponto P, que pertence à circunferência, portanto, o ponto P tem de coordenadas cosseno de x e seno de x. Além disso, o ponto Q está na mesma direção que o ponto P, no entanto, pertence aqui à que nós chamamos a reta da tangente, então tem de coordenadas 1 tangente de x. No primeiro exercício, na primeira linha, queremos determinar a área do triângulo APQ. Então, nós podemos dizer que para calcular a área deste triângulo, se eu considerar o QA como sendo a minha base, a minha altura seria esta medida aqui. Ou seja, para calcular a área do triângulo, eu vou precisar de calcular, portanto, vamos precisar aqui da base, da altura, a dividir por 2. Então, a minha base, eu consigo identificar ali através das letras como sendo a distância do ponto Q ao ponto A, que não será mais do que a ordenada do ponto Q, ou seja, será tangente de x. Já a altura do triângulo será dada por esta medida aqui. E como é que nós podemos calcular esta medida? Ora, repara que a distância do ponto, se fosse a distância do ponto O ao ponto A, como é 1, eu posso ao 1 tirar esta medida aqui, que representa a abscissa do ponto P, ou seja, é 1 menos cosseno x. Portanto, o que eu estou a afirmar é que se ao comprimento todo tirar este bocadinho aqui, fico com a altura do triângulo. Então, sendo assim, a base é tangente de x, a altura é 1 menos cosseno de x, a dividir por 2. Portanto, fica tangente de x menos tangente vezes cosseno, tudo sobre 2, e tangente vezes cosseno é seno de x. Se não, podemos verificar isso porque, como a tangente pode ser substituída por seno sobre cosseno, então corta e fica seno de x. E fica no formato que eles pedem ali no enunciado, portanto, como queríamos mostrar. Na 40.2 temos então, considera o valor de x para o qual a distância do ponto, agora vou só apagar aqui, a distância do ponto A ao ponto P é a mesma que a distância do ponto O ao ponto P. Então, estes dois medidas são iguais. Para esse valor de x determina a área do triângulo APQ. Então o que acontece? Quando estas duas medidas forem iguais, nós vamos ter, ou seja, não te esqueças que o OP representa também um raio, não é? Então, neste caso, ou seja, eu vou desenhar aqui aquele triângulo, ou seja, o O, o A e o P. Se este já era igual a este, então, uma vez que isto são os raios, e por sua vez, se a distância do AP também for igual à distância do OP, então vamos ficar com um triângulo equilátero. E num triângulo equilátero as amplitudes são todas 60 graus, ou seja, é como se fosse tudo π sobre 3. Então, necessariamente, o ângulo que é identificado na figura como sendo x vai ser π sobre 3 radianos, ou então 60 graus. Para este valor, nós queremos determinar a área do triângulo APQ. Então, eu posso ir ali, à minha a linha anterior, e substituir, uma vez que a linha anterior dá a área do triângulo, então posso substituir o x por π sobre 3. Então fica tangente em π sobre 3, seno de π sobre 3 a dividir por 2. A tangente em π sobre 3 está tabulada, é raiz 3, e o seno também está tabulado e é raiz 3 sobre 2. Encontramos aqui o mesmo denominador, portanto fica 2 raiz 3 menos raiz 3 sobre 2, que depois por sua vez divido por 2, ou seja, vai dar raiz quadrada de 3 sobre 4. Isto para a linha A deste 40.2. Agora, na linha B, nós queremos calcular o perímetro do triângulo APQ. Então, significa que precisamos da distância do ponto A ao ponto P, mais a distância do ponto P ao ponto Q, mais a distância do ponto A ao ponto Q.
A distância do ponto A ao ponto P para esta linha é 1, uma vez que estamos a considerar que este triângulo aqui é equilátero, portanto faz com que aquela distância seja 1. A distância do ponto P ao ponto Q, nós podemos dizer que acaba por ser a distância do OQ menos a distância do OP. E porquê que me dá jeito de fazer assim? Então, eu vou passar aquele triângulo que temos ali na figura para aqui, para mostrar porque é que pode me dar jeito. Então, a distância do ponto O ao ponto Q, como é que eu poderia obtê-la? Então, repara, se isto já é π sobre 3, e se isto é 1, então eu posso usar que cosseno de π sobre 3 seria igual a cateto adjacente sobre a distância do OQ. Ou seja, o OQ seria 1 a dividir por cosseno em π sobre 3, que seria o meio, ou seja, a distância do O ao Q seria igual a 2. Por outro lado, como eu sei que a distância nesta linha é do O a P, portanto que ficaria aqui algures, é igual a 1, então sendo o OQ 2, eu consigo descobrir o que π é. Portanto, que eu tenho ali escrito vai ficar 2 menos 1. A distância do A a Q vai ser dada, portanto, ou seja, já que eu fiz a distância do O a Q, posso fazer aqui o teorema de Pitágoras, ou seja, a distância do A a Q vai ser obtida fazendo 2 ao quadrado menos o 1 ao quadrado. Ok, fica 4 menos 1, que vai ser igual a raiz de 3, considerando que a distância tem que ser positiva. Portanto, vai ficar aqui mais raiz 3, então agora 1 mais 2 menos 1 mais raiz de 3 fica igual a 2 mais raiz quadrada de 3. Claro que nesta linha nós assumimos que o triângulo é equilátero com base na informação que tínhamos no enunciado, mas isso já não vamos usar para a linha a seguir. Portanto, na última linha deste exercício, para uma certa posição do ponto P, nós temos aqui seno, portanto isto na 40.3, então temos que o seno de π sobre 2 mais x, menos o cosseno de π menos x, é 8/5. O que é que isso significa? Vamos reduzir ao primeiro quadrante. Portanto, o π sobre 2 mais x é um ângulo de segundo quadrante, em que, portanto, isto é o x, aqui é o π sobre 2 mais x. Portanto, o π sobre 2 mais x é um ângulo de segundo quadrante, em que o seno, portanto, este ângulo pertence ao segundo, e o seno neste quadrante é positivo. Uma vez que ali o comprimento do seno passa, é mais parecido com o cosseno, portanto, troca aqui a razão trigonométrica. Já o x comparado com o π menos x, portanto o π menos x também é um ângulo de segundo quadrante, mas no segundo quadrante o cosseno é negativo. Em termos de comprimento, é semelhante ao comprimento do cosseno de x, portanto passa a ser menos cosseno de x. Ok, então vai nos dar cosseno de x mais cosseno de x igual a 8/5, ou seja, vamos ter o dobro do cosseno de x igual a 8/5. 8/5 a dividir por 2 vai ser igual a cosseno de x igual a 8/10, ou seja, que é equivalente a cosseno de x igual a 4/5. O nosso objetivo é, descobrindo o cosseno, qual é que vai ser o valor da área do triângulo APQ. Portanto, para a área do triângulo APQ, segundo o que nós descobrimos na primeira linha, vamos precisar da tangente e do seno. Então, como agora já temos o cosseno, então aqui em cálculo auxiliar podemos recorrer à fórmula fundamental da trigonometria para, a partir do cosseno, e sabendo que, neste caso, o meu ângulo é de primeiro quadrante, descobrir o seno. Ou seja, seno ao quadrado mais 4/5 ao quadrado vai ser igual a 1. E a partir daqui vamos então simplificar para descobrir quanto é que é o seno. Então fica aqui 16 sobre 25. Passamos o 16 sobre 25 para o segundo membro. Encontramos o mesmo denominador, portanto fica 9 sobre 25,
e vai-me dar que o seno vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 25, ou seja, o seno seria mais ou menos 3/5. Como, então, o x pertence ao primeiro quadrante, então o seno de x é 3/5, porque o seno no primeiro quadrante é positivo. Agora, para descobrir a tangente, posso usar, por exemplo, esta relação, que a tangente é seno sobre cosseno. Como o seno é 3/5 e o cosseno é 4/5, até podemos cortar o mesmo denominador e fica 3/4. Sendo assim, voltando aqui, a tangente é 3/4, o seno é 3/5, a dividir por 2. Em cima encontramos o mesmo denominador, portanto, esta multiplica por 5, esta por 4, e fica 3 vezes 5, 15 sobre 20, 12 sobre 20, a dividir por 2, que dá 3 sobre 20 a dividir por 2, ou seja, 3 sobre 40.